Bom, já iniciou a gravação, né? Vamos iniciar os avisos aqui, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, pessoal, essa aula de hoje, do dia 8, vai ser a análise da última atividade, que é a atividade 5, né? Então, já na próxima aula, a do dia 15, do 7, a do dia 22 e a do dia 29, eu vou pedir para o Fabrício, já tenho uma gravada aqui, eu vou pedir para o Fabrício deixar postado na sala, né? Que tanto eu como o Fabrício a gente entra de férias. Então, elas já vão estar postadas, né? Então, vocês, na próxima segunda-feira, né, do dia 15, na segunda-feira do dia 22 e do dia 29 do 7, vocês podem entrar, né, a qualquer horário aí e já ir direto na aula que ela já vai estar gravada para vocês, né? Então, eu acredito que as aulas mais importantes, a última, assim, mais importante dessa matéria, ela vai acontecer hoje. Depois eu vou falar sobre, né, transformadores, vou deixar o conteúdo gravado. E daí, na aula do dia 5 do 8 eu já vou estar aqui de volta, né? Vou retornar e antes disso, eu já vou fazer a correção, tá? A correção, se não me falha a memória, a gente tem um alinhamento, é uma quinzenal, logo depois que eu chegar, né? Que eu voltar de férias, o Fabrício ainda vai estar. E daí eu já vou fazer a correção de quem tiver enviado. Lembrando, pessoal, ó, de Ariquemes, Ji-Paraná e Porto Velho. Lembrando das UCs anteriores, né? Lembrando a UC8, que é de pneumática, né? Acionamentos, né? Elétricos. A de instalações elétricas industriais. Quem ainda não tiver enviado, eu estou sempre entrando aqui, às vezes o aluno manda mensagem, às vezes eu não vejo, né? Daí o Fabrício, se você enviar a mensagem já para o Fabrício, ele já me alerta logo e eu pego e faço a correção. Alguns já enviaram aqui de outras unidades aqui da UC8, que ainda não tinha enviado, da UC9, né? E não se esqueçam de enviar da UC10. E nesse período que eu vou estar de férias aí, não se preocupe, que assim que eu chegar, as que tiver faltando, eu faço a correção, tá bom? Então, já nos dias 15, no dia 22 do 7 e no dia 29 do 7, você já pode entrar direto na aba vídeo aula e já assistir a aula que já vai estar gravada. Quem quiser adiantar, né, já assistindo, pode assistir. Fica à vontade aí, tá bom? Agora, pessoal, vamos à análise da última atividade, que é a atividade 5. Eu já deixei aberta aqui a NBR 5410 e o livro didático. Lembrando, pessoal, que o livro didático está lá em situação, está em conteúdo do curso, né? E aqui, ó, aqui, ó, clique aqui para acessar o seu livro digital. Então, essa tarefa aqui, ela vai ser fundamental para vocês conseguirem resolver aqui a última atividade. Essa atividade, antigamente, né, como diz um colega meu lá em 1900 e Guaraná de rolha, antigamente, os projetistas, né, eletrotécnico, engenheiro eletricista, fazia tudo ali na mão, né, na mesa, com um papel A0, por exemplo, ou A1, né, dependendo aí do tamanho da planta, utilizando, né, régua paralela, utilizando gabaritos, então era tudo manual mesmo. Se você tivesse que fazer uma cópia, você fazia a cópia num papel manteiga. Tinha até a cópia de um papel, é o acetato, né? Que atualmente o pessoal utiliza ele também, que ele é como se fosse um plástico, né? Aí tem o acetato, tem ele mais duro, que é para impressão, né? Ele é transparente. E tem um acetato ali mais mole ali, que, né, que o pessoal fazia. Ele é um pouco mais resistente que o papel de seda, né? Não sei se é da época aí de vocês aí, lá no, né, no início aí do ensino médio aí, né?
Então, o pessoal fazia tudo na mão, com aquela caneta nanquim. Então, você demorava para fazer projeto, seja predial, industrial, qualquer tipo de projeto. Além da demora, né, extenuante, você também, para fazer uma cópia, né, você fazia em cima nesse acetato, e daí você literalmente desenhava o gabarito, né, por baixo, né, do papel original do projeto. Aí você tinha que pegar o arquitetônico, fazer a limpeza dele, limpar com cuidado com a borracha, para colocar o elétrico em cima. Então ele demorava mais. Hoje em dia, né, no início aí foi com o AutoCAD 14, se não me falha a memória, né? Então, o AutoCAD basicamente é um programa, né? O que a gente utiliza bastante, o AutoCAD 2D, ele é como se fosse uma mesa de projetos, só que digital. A diferença é que dá para você repetir ele, enviando para uma impressora adequada aí de projetos, né? Então, e os cálculos também dá para você fazer bem mais rápido. Os programas hoje em dia, você clica lá em lista de material, ele já te dá a lista de material já completa. Você não precisa imprimir e ficar contando ponto por ponto. Às vezes errar, será que eu contei esse ponto de força aqui? Será que eu contei essa máquina aqui? Aí, se você errasse, se você não tivesse prestando atenção, você tinha que fazer tudo de novo, é tudo na mão. Então, o intuito, né, dessa atividade, né, aqui na disciplina, é vocês saberem aonde que os programas retiram esses cálculos, né? E, obviamente, vocês não vão fazer eles todos, né? Se fosse um curso de engenharia elétrica, aí eu ia pegar mais no pé de vocês e pedir para vocês fazerem mais cálculos. Porque esses cálculos, dependendo de onde você for trabalhar, né? Isso não exclui o eletrotécnico também, não, né? O eletrotécnico, por exemplo, tem uma empresa, saiu agora, se eu não me engano, acho que foi até ontem, a empresa de pesquisa energética, né? A empresa de pesquisa energética, ela é simplesmente a empresa que realiza, né, ela faz os cálculos, né, em linguagem C, por exemplo, alguns tipos de linguagem, né, uma das mais utilizadas, né, até mesmo para prototipagem, para teste, é a linguagem que é chamada MATLAB, Laboratório de Matrizes. Então, o pessoal pega os parâmetros que estão aqui na norma, deixa eu abrir a norma aqui para gente. Elas pegam esses parâmetros aqui, por exemplo, aqui, ó, prescrições para instalação que a gente vai utilizar para a tarefa aqui, ó. Já deixei já o item, né? Até preparei um resumo para vocês utilizarem na hora da execução do cálculo, né? Esse item aqui, ó, o item 6.2.11.1.6. Então, no datasheet, ou seja, lá no banco de dados do programa, né? Tem alguns programas que eles utilizam hard lock, né? É basicamente um pendrive. Você coloca o pendrive ou na máquina, né? Que você utiliza esse programa, que ele é instalado no AutoCAD ou então ele é um ambiente de desenho igual ao AutoK Illumine. O ambiente de desenho dele é chamado de KiCad, KiCad com Q, né? Então, o KiCad, ele faz o desenho no formato DXF, depois você salva ele no DWG, porque também o AutoCAD, ele consegue ler esses dois formatos aí. Então, você faz os cálculos e joga numa planilha, né? Ele executa essa planilha. Então, por exemplo, a empresa de pesquisa energética, você pega esses cálculos, coloca numa planilha ou no Excel, ou então numa linguagem de programação tipo MATLAB, e esses cálculos vão ajudar outra empresa que é o operador nacional do sistema. Então, a empresa de pesquisa energética, ela tem eletrotécnicos, tem vaga lá para engenheiro eletricista, tem vaga assim para várias áreas aí, né? A área aí de, na parte aí ambiental, né? De linha de transmissão. Então, esses profissionais utilizam os conhecimentos, né? Para a equipe lá de TI gerar ali um programa, uma rotina que aí o operador do sistema vai utilizar para gerenciar, por exemplo.
tem um sistema que ele é chamado de ERAC, né? É o CAG, né? É o CAG, é o Centro de Alívio de Carga, né? Ele faz o controle do fluxo, por exemplo, ali de uma hidrelétrica ou de uma termoelétrica ali, né? A diferença é que a termoelétrica é vapor, a hidrelétrica vai ser a água, né? O fluido propriamente dito, né? Então ele faz esse controle aí da frequência, né? Através da vazão, aumentando ou diminuindo a vazão em tempo real, enquanto a gente, né, liga um equipamento, esse equipamento ele causa um travamento no rotor lá do gerador, né? Quer dizer que ele entrou em carga. Ele literalmente é um peso ali, aí chamam de afundamento de tensão. Aí esse afundamento de tensão, ele tem que ser compensado com esse controle automático. Ele em tempo real, ele detecta que a frequência do sistema diminuiu, daí ele aumenta a vazão, né? Ele diminui o bocal lá, o bico lá, aumenta a vazão e, consequentemente, aumenta o nível de tensão, vai aumentando a frequência, e daí ele faz uma estabilização. Existe todo um sistema aí de coordenação de proteções. Então, isso, pessoal, é assim, daria para um ser humano fazer, mas a pessoa, acho que ela não conseguiria trabalhar um dia, ela ficaria louca, insana, mesmo se você, né, oferecesse 50 mil reais aí, seria um trabalho muito extenuante, muito insano. Por isso que a gente tem que fazer automação, né, controle eletromecânico, controle elétrico, né, através de redes aí, né, controle, as smart grids aí, as redes inteligentes, né. Então, todo esse conhecimento ele é utilizado não só os programas nas construtoras, né, nos locais onde a gente trabalha, né, executa aí o nosso trabalho de eletrotécnico, de engenheiro eletricista, mas também no desenvolvimento. O sistema elétrico de potência, né, uma indústria, ela não anda sem uma automatização. Desde o fornecimento de energia, você não tem energia ininterrupta se não tem automatização lá na hidrelétrica, se não tem na termoelétrica, se não tem na usina solar ou qualquer outro tipo, maremotriz, por exemplo, né? Não tem jeito, pessoal. Nós não podemos fugir, a gente tem que abraçar a automatização, né? Hoje em dia, por exemplo, acho que 2 cursos atrás, quando da época que eu me formei, o pessoal mal mexia com programação da engenharia elétrica. Hoje em dia, ele está bem, ele está parecendo, né, não só engenharia elétrica, mas também é um curso aí de engenharia da computação, por exemplo. Tem muito mais programação do que na época que eu entrei. Então, pessoal, daqui um tempo, né, o eletrotécnico, a gente vai ter que colocar matérias aí de programação, principalmente para o técnico em automação, né? Não tem como a gente fugir, pessoal. Se a gente ficar reclamando, eu não consigo isso e tal, a gente vai ficar para trás mesmo. Então, imagina o trabalho manual da gente pegar essa norma aqui, abrir, encontrar na página, está na página 128 de 227 da NBR 54, né, da 5410 aí, né? Imagina o trabalho para você fazer, né, um simples cálculo de uma planilha para você fazer o controle, saber a quantidade de condutores que eu consigo armazenar no eletroduto, né? Então tem todo um passo a passo que manual, que hoje em dia você seleciona lá no projeto, clica com o direito do mouse e fala lançar cabos. Aí ele te pergunta: é eletroduto? É uma eletrocalha? Né? É uma eletrocalha, é um leito de cabo subterrâneo, é um leito de cabos numa eletrocalha que está, né, por cima do forro ou abaixo do forro ali, né? Geralmente industrial você coloca, por exemplo, interruptores, sobrepor, né? Então tem todo um processo aí de automatização em que basicamente você eletrotécnico, o engenheiro eletricista, hoje em dia ele só utiliza para aprender lá no curso, né? No curso, lá na parte de graduação. Depois, quando ele entra na vida profissional, ele utiliza os programas com essa automação, ou então, né, dependendo aí do concurso que você vai fazer, da empresa que você entra, né, do processo seletivo,
você é que vai fazer a consultoria para o pessoal da TI, né? Às vezes tem um pessoal lá da TI que é só da engenharia da computação, ou da ciência da computação, ou da engenharia de software, né? E não tem conhecimento na área da elétrica. Daí você vai ser o consultor dele para ele poder elaborar o programa para fazer essas automatizações, inclusive fazer atualizações nos softwares, tá? Então eu precisava falar isso para deixar bem claro para vocês, pessoal. Tudo que eu falo aqui, pessoal, não é enrolação, né? Pode até aparecer, mas a diferença é que eu tenho já experiência, já há muito tempo de experiência. A diferença é que eu tenho de vocês aí, né? Alguns, né, às vezes têm até mais experiência que eu, mas, né, ou além do conhecimento técnico, eu tenho experiência, como se diz, eu já sei as pedras aonde eu pisei, né? E o intuito aqui desse curso é eu ser um guia, né? Um guia para vocês aí. Então vamos lá para a atividade 5. Deixa eu ver se eu baixei ela aqui na aula. Não, não baixei. Então vamos lá. Ah, lembrando aqui, ó, tá vendo aqui, ó, em situação de aprendizagem, aqui tem um envio, né, da atividade 5, da que eu estou explicando agora, e tem a dica para a atividade 5, ó. Se você clicar aqui, ó, você vai já ir direto pro não, não é o envio, não, é aqui, ó, dica. Cliquei no errado, ó. Ah, você clica aqui em cima, ó. Dica e vai sair um vídeo, se eu não me engano, é para o YouTube, da professora dando dicas aí de como que você pode fazer essa tarefa, inclusive até automatizar. Agora vamos pegar aqui vamos baixar, fazer o download da pasta, né? Que tem a tarefa e tem a situação, a descrição da situação de aprendizagem em si. Ok? Daí eu já fiz uma análise aqui, pessoal. Eu vou pedir para o Fabrício fazer uma pasta aqui, ó, da atividade 5. Deixa eu ver se eu acho. Ah, tá aqui. Ó, eu vou pedir para o Fabrício colocar, ó, essa dica aqui para vocês, ó. Isso aqui é um roteiro que vai ajudar vocês na hora do cálculo aí, ó. Um dos cálculos que vocês precisam achar nessa tabela aqui, ó, vai estar lá na tabela 13. A gente vai identificar em que página que está aqui, ó. Vocês vão utilizar para dimensionar a tabela aí da tarefa, tá? Então, tem esse aqui, ó, o item, a partir do item 6.2.11, né, ponto 1.6, né, você tem esse cálculo já pré-pronto aqui, ó, de índice de taxa de ocupação de condutores, dependendo aqui da bitola dele. Aí você tem o equivalente em polegadas, né? Tá lá no livro, e o equivalente em milímetros aqui. Então vamos acompanhar aqui esse material aqui. Eu vou pedir para o Fabrício colocar na pasta aqui, que é a dica, né? Como a gente sempre faz aqui. Vamos lá. Agora deixa eu extrair aqui o. Então, tem o descritivo aqui. Basicamente, pessoal, aqui, ó, dimensionar eletrodutos de um projeto elétrico industrial. Então, esse, no caso aqui, ele não tem planta, viu? Já pressupõe, deixa eu abrir aqui para vocês verem, ver a folha aqui. Só abrir aqui o. Só um minutinho. Enquanto ela abre aqui, deixa eu ir falando aqui, ó.
Ó, dimensionar o eletroduto de um projeto elétrico industrial, ou seja, não tem a planta dele, aquelas plantas que eu forneci não é desse projeto. Então, pressupõe que existe um projeto e foi retirado, né, informações dele aqui. Ele ainda está carregando aqui, no estudo do livro didático, né, e nas informações do projeto básico fornecido. Na verdade, foi fornecido só essa folha aqui. É estranho, não está querendo abrir, deixa eu ver. Eu vou baixar aqui de novo, pessoal. Ele tá com algum. Foi corrompido, alguma coisa do gênero. Vamos ver se vai dar certo aqui. Estranho. Deixa eu baixar ele novamente aqui no. Vou deixar lá na pasta download e ver se ele abre aqui. Estranhamente dentro da pasta nossa lá ele não estava abrindo. Mas ok, ainda bem que abriu aqui. Aí provavelmente vai aparecer aqui habilitar a edição. É porque ele tem algumas macros. Macros são regras que a gente tem aqui na versão aqui do Word. E daí ele reconhece essas macros novas aí, ó, igual, por exemplo, que o ChatGPT, o Copilot, né, que é da Microsoft. Então, como elas são novas aí, né? Às vezes ele reconhece ela como um possível vírus aí. Por isso que aparece essa chamada aqui, né? Então, ó, a folha em si, a da tarefa é essa daqui, ó, pessoal. Então, vamos lá. Essa, essa aqui de descrição a gente não precisa mais. Então, esse é o projeto, né? Que foi retirado esses dados aqui do projeto, ó, a numeração dos circuitos, não, de 1 até 12, né? As seções, né? A seção nominal de cada um do cabeamento aqui de cada circuito, né? Basicamente, eles não. Prova, assim, pelo tamanho da bitola aqui, ó, esse de 95 aqui, milímetros quadrados, com certeza vem lá do transformador, né, para o geral do quadro de distribuição, né? As maiores bitolas aqui, com certeza, vem lá do quadro de distribuição, e as menores aqui são circuitos, né? Por exemplo, talvez esses aqui de 4 milímetros aqui, por exemplo, talvez seja, pode até ser um chuveiro aqui, né? Mas acredito que o de 25 ou até uma máquina, né? Uma máquina elétrica em modo motor aí, sei lá, tô chutando aqui, ó, de 5 CV, 10 CV, né? Então, basicamente, ele deu o número do circuito, não falou para que que era, né? A seção nominal. Esse daqui é o diâmetro externo no caso aqui do cabo, e a quantidade de cabos necessário para esse circuito aqui, ó. Por exemplo, 3 cabos, né? Obviamente aí é um condutor com trifásico, né? 2 cabos, mas não necessariamente. Por exemplo, é, 3 cabos é trifásico. Com 2 cabos aqui, você tem 2 condutores, então provavelmente ou ele é monofásico. Deixa eu ver se ele fala do nível de tensão aqui, ó. Dimensionar um eletroduto de um projeto industrial, ok. De comando, né? Pode muito bem um desses aqui, provavelmente da bitola menor aqui, igual esse aqui de um e-mail, além dele poder ser de iluminação, ele pode ser também de controle, né? De uma válvula solenoide, né? De um circuito eletropneumático ou de um eletrohidráulico, por exemplo. A gente está falando que é baixa tensão ou de sinal, ou seja, de comando aí.
adotar uma taxa de ocupação máxima de área útil dos eletrodutos. Por exemplo, vamos lá no nosso livro aqui, ó. Essa aqui é a taxa máxima aqui de ocupação que foi retirada da NBR aqui, ó, para um condutor, ou seja, toda vez que tiver um condutor aqui, ó, 53%, né, de taxa máxima de ocupação, dois condutores 31%, três ou mais 40%. Tem aqui, ó, essa imagem aqui ilustra bastante aqui, ó. Então você tem que ter o eletroduto aqui, esse eletroduto ou uma eletrocalha, ela não pode estar abarrotada de cabeamento, né? Ou então você vai ter um fio, né? Um fio é apenas um condutor, ou então você vai ter um cabo, né? Um cabo que tem vários condutores que compõem ele aqui, né? Apesar de parecer que ele tá nu aqui, mas provavelmente não. É um condutor protegido aqui, que é só para mostrar a proporção, né? Em conformidade aqui com a tabela lá da NBR 5410, 14039 também, né? Tem algumas conformidades, mas quando a gente fala aí de circuitos de baixa tensão, né? Quem manda, quem tem a maior aí das regras aí é a NBR 5410, né? E também NBRs complementares, igual que está falando aqui, ó, sobre cálculo não só de eletroduto, mas também de eletrocalha. Por exemplo, a NBR 5597, a 5598, a 15465 e por aí vai. Pense, pessoal, que o banco de dados, né, o datasheet dessas NBRs aqui, elas estão no hard lock ou então estão instalados no programa, tá? Então, esses aqui são os dados, né, do circuito, né? Seção nominal do cabo, diâmetro externo, ok? É o número de cabos, e daí você vai ter que fazer o preenchimento aqui, né? Vamos iniciar aqui a primeira fiada aqui de cabos aqui do circuito 1 para a gente verificar isso. Deixa eu já colocar, ó, tem as fórmulas aqui, ó. Deixa eu só achar a tabela que a gente vai precisar aqui, se eu não me engano, é a tabela 13. 13 a gente vai, que está aqui, ó, na página 98 de 240 do livro didático aqui. A gente vai precisar bastante dela aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. Eu já preparei aqui, eu preparei aqui já um resumo aqui do cálculo. Vou só achar aqui ele. Minha mesa digitalizadora hoje, ela resolveu aqui não funcionar. Deixa eu só achar um que eu já fiz de outra turma. Pegar aqui um que eu já executei. E a mesa digitalizadora não tá funcionando aqui. É porque eu já deixei ele pronto aqui. Deixa eu ver. Isso. No período de 0 a 1 hora, o fator de potência medida foi 0,45. Coloquei em vermelho aqui, ó, tá vendo? Encontrei aqui, pessoal. Fazendo o cálculo aqui, deu um valor de 14,80. Seguindo, os valores são conhecidos aqui na tabela, tá? O valor medido, Eu vou utilizar essa que eu já fiz como base aqui, porque desenhar com mouse
É muito ruim aqui. Eu já vou aproveitar essa que tá pronta. Eu vou colando aqui as imagens aqui. Vocês vão entender aqui como é que faz a execução do cálculo. Nossa, pior que os dois têm o mesmo nome. Deixa eu colocar um nome diferente aqui, senão vai dar conflito na hora aqui de compartilhar. Ela resolveu. Aqui da mesma forma. Aqui da mesma forma. Aqui da mesma forma. Aqui da mesma forma. Poxa, não, levou multa. Não levou Vou multa, aqui não como levou teste. não levou multa. Quando chegou Acho que agora vai ficar às ok. 5 horas, começou a levar multa de novo, tá vendo? 81, 81, 81, baixo fator de potência, leva multa. Beleza, pessoal. Vou colocar aqui de lado 12, 18, né? e a gente vai conseguir enxergar aqui. Alunos, e vai fazer o quê? Vai para a atividade 2. O que é atividade 2, cara? Legal. Atividade 2, você vai pegar esse valor e vai pegar a tabela aqui, ó. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Então o circuito 1 aqui, ó, na hora que vocês forem colando aqui, ele já está com a fonte aqui em vermelho, que aí vai facilitar. Então vocês vão pegar o primeiro circuito aqui, ó, o de seção nominal, o de 95, né? Deixa eu já, pra vocês verem aqui, ó, todos os cálculos que vocês vão precisar fazer. Somando tudo, Ó, esse é dado, né, do exercício. Diâmetro externo também é dado do exercício. muito, Acabei colocando no lugar errado aqui. além de Aqui que deveria ser a seção nominal aqui, ó. Qual que eu copiei, que foi o diâmetro externo. Então, ó, diâmetro externo do condutor, né? que foi gerado no analisado É dado do exercício aqui, ó. e vai Seção nominal, agora sim, né? Então, o exercício deu, né? Esse dado aqui. Agora, quantidade de cabos em cada circuito, cada um dos 12, né? Então, ó, a seção nominal, né, do circuito 1 até o 12, o diâmetro externo e a quantidade de cabos aqui que vai estar nesse eletroduto. Lembrando que logo acima, lá no livro didático, também tem um dimensionamento para eletrocalha. No caso, esse exercício aqui é só para, né, só para eletroduto. Então, vocês vão ter que utilizar a NBR 5410 e lá no livro didático, ó, já vou colar aqui. A gente tem a tabela 13. Vocês vão utilizar ela para colher os dados aqui à medida que for fazendo os cálculos, né? Infelizmente o cálculo não ficou nessa folha aqui, mas eu vou mostrar ele para vocês. Eu tô achando que eu vou pegar até da planilha aqui.
Então vamos lá, né? Então, para achar o primeiro cálculo aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, o cálculo, né, da seção nominal. Então, o cálculo da seção nominal vai ser só um minutinho aqui, você tem que pegar. É o diâmetro. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui a equação com o mouse aqui, porque sem a mesa digitalizadora tá terrível. Acho que é melhor mostrar aqui, até no livro didático aqui, ó. Deixa eu só achar a equação aqui. Vocês podem até utilizar aqui o Excel. Eu vou abrir aqui na planilha. Deixa eu ver se eu consigo pôr. Nossa, no mouse. Não, vai. Eu desenhando aqui na mesa digitalizadora tá ruim, né? Imagina com o mouse aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar na planilha aqui, ó. E no livro eu vou apontar onde é que tá a fórmula aqui que vocês vão pegar como referência, tá? Eu acho que vai ser melhor, sim. Beleza. Ó, esse primeiro aqui, ó, a seção, deixa eu tirar aqui a seção nominal aqui, ó, vocês vão utilizar, aqui, ó, calcula-se o diâmetro, né, o diâmetro interno do eletroduto em função de cada área total ocupada pelos cabos, né, que eu mostrei agora há pouco, né, e da taxa de ocupação máxima definida pela, né, NBR 5410. Como a área máxima permitida, né, para ser ocupada pelos cabos é limitada pela taxa de ocupação, pode-se deduzir o seguinte. Então, você tem dois cálculos aqui, ó. Esse aqui, ó, o diâmetro interno aqui, ó, o de ocupação calculado aqui, ó. Se eu pegar aqui a fórmula aqui, ó, vocês estão vendo, ó, que é o, o diâmetro aqui ao quadrado, ó, o, vamos lá aqui, ó, tá vendo, ó, o diâmetro, que é o 24, que é o dado do exercício aqui, ó, o diâmetro, dividido por 2, os dois elevado ao quadrado aqui, quer dizer que é o diâmetro ao quadrado, que é o 24, né? Dividido por 4 aqui. É porque na fórmula, né, para adequar aqui, eu coloquei dividido por 4. Mas você poderia colocar só a célula onde está ele, o B4 aqui, é lá ao quadrado. E no Excel, o pi, né, você escreve literalmente aqui pi. Eu não sei se escrever ele em minúsculo dá certo. E daí você coloca aqui dois colchetes aqui para a fórmula sair, né? Então, você pega, ó, 24, vamos lá. Então, vai ser aqui, ó, o 24 o milímetros, né? Eu vou pegar a fórmula que está aqui. Isso mesmo. Que é o 24 ao quadrado
certo? Tudo isso aqui, ó, dividido por 4, que aí 2 ao quadrado vai dar 4, né? E tudo isso aqui, ó, multiplicado por π, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui nessa primeira fórmula aqui, ó? Aí, ó, o D, o diâmetro, né? O diâmetro externo ao quadrado é elevado ao quadrado. O numerador aqui é dividido por 4, né? Aqui na fórmula eu coloquei ele ao quadrado também, né? E tudo isso aqui, ó, multiplicado por π, Então, né? aqui tem Vocês podem colocar aí, né, 3,14 ou simplesmente utilizar o π aí da calculadora, tá? Dando o Enter aqui, ó, tá vendo aqui? Como eu utilizei o 3,14, ele é um número irracional, ó, deu um valor um pouco menor, ó, tá vendo? Ó, 452. Aqui, se você utilizar o π aqui do Excel, deu 0,39 aqui. Você pode até fazer utilizar o arredondamento do próprio Excel aqui, né? Beleza, já achou a primeira fórmula, que é essa daqui, ó, que está na página 102 aqui, ó, de 240 aqui do livro didático de vocês. Já a quantidade de cabos foi um dado aqui. Esse dado, aqui, ó, ele veio. Eu acabei fechando aqui, só um minuto. Ele está mais abaixo aqui, ó. Deixa eu pegar lá da própria NBR, porque eu fiz o resumo justamente para vocês não ficarem procurando em um monte de lugar aqui, ó. Então, você tem essa dimensões internas, né? A máxima taxa de ocupação aqui, ó, em que você vai ter a porcentagem de cada um que vai refletir nesse cálculo aqui final, tá? Vamos pro próximo cálculo aqui, ó. Agora, a seção total, né? A seção do total do cabo. Você vai pegar o cálculo que você acabou de achar agora aqui, ó, do diâmetro, né? Da parte aqui do diâmetro interno, multiplicado, né? Pela quantidade de cabos que foi referenciada no circuito aqui, ó. No caso, por exemplo, vamos pegar esse primeiro cálculo aqui, ó, vezes, aproveitar que ele já está aqui, ó, multiplicado, vamos utilizar ele, né? Multiplicado, ó, aqui, ó, 3, né? Que é a quantidade de cabos que tem que ficar aqui no eletroduto, ó. Que aí a taxa de ocupação dele, ela vai ser, não, em torno aqui, ó, de 40%, a taxa máxima de ocupação para esses 3 cabos aqui, ó. Então, para encontrar esse, é só multiplicar pelo número de cabos. Igual esse daqui, ó. Você fez o cálculo aqui para o condutor de 10 milímetros, né? Multiplica ele vezes 1, por isso que deu esse valor aqui. Ok. Agora, o da taxa de ocupação, aqui está um teste lógico, né? Esse teste lógico aqui, ele está baseado nessa tabela. Você pode simplesmente digitar aqui, ó. Se for para 3 condutores aqui, ó, 40%, ó, 3 ou mais condutores, 40%, ó, um condutor, 53, aí, ó, 2 condutores aqui, ó, 31. Então, ou você pode simplesmente digitar aqui ou fazer um teste lógico aqui, ó. O teste lógico, né, o semelhante aqui o da programação, você coloca primeiro as porcentagens aqui, ó, tá vendo? Ó, aí, ó, 0,53, você coloca aqui as porcentagens, e depois que você passa aqui do ponto e vírgula, né, se não der a validação do teste lógico, ele fala que deu erro aqui.
Mas você pode simplesmente vir aqui e digitar, ó, para 3 condutores, 40%. Você tira dessa tabela aqui, lá da 5410, e tem também essa tabela no seu livro aqui didático, que se eu não me falha a memória, acho que está mais aqui para baixo. Ah, não, tá aqui, ó. Na mesma página aqui, ó. Tabela 16 aqui, taxa máxima de ocupação. Beleza? Vamos para o próximo aqui, ó. Agora sim, ó, você vai utilizar essa fórmula aqui, ó, da raiz quadrada aqui, ó, diâmetro interno calculado, né? Você tem o diâmetro interno aqui que você retira ele da própria tabela aqui, você faz uma estimativa. É já que eu mostro aqui para vocês como é que você faz essa estimativa aqui, né? Então, ó, como minha mesa digitalizadora não está funcionando aqui, ó, vamos recriar a fórmula aqui, ó. Então, ó, é raiz quadrada, né? Lâmpada LED vai dar um valor de R$ 216. E aqui Só que a é gente 4 comprova vezes na prática, que é o fato o. real. A gente tá cuidando dessa Você primeira comprando linha aqui, ó. Depois qualquer coisa. vocês fazem o resto aqui, ó. Quem que é o E4 aqui? É o diâmetro total, né? Então, o diâmetro total, nesse caso aqui, ó, deu 1.357,17 milímetros quadrados, né? Ok. Aí tudo isso aqui, ó, dividido, né? A taxa de ocupação. Quem que é a taxa de ocupação aqui, ó, que está no F4 aqui? É os 40%, né? Então, 40%, você já coloca aqui, ó, já para o cálculo não ficar maior, né? 0,4, tá? Vezes o π. Vai dar um número diferente aqui. Eu não vou colocar o π aqui que dá o calculador, é só para vocês verem aqui, ó. E vezes 3,14, né? Aí tudo isso aqui, ó, na raiz quadrada aqui, ó, no square root aqui. Então, ó, deu. Deixa eu ver se deu certo aqui. Não deu nada errado aqui, não. Vezes o π, né? A taxa que é 40%, 0,4, ok. 0,17, raiz quadrada de tudo. É, deveria ter dado um valor diferente aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se esqueci de alguma coisa aqui. 40%. Tá no numerador. Ok. Vezes o π. 4 é 4 aqui. É a seção total. É, tá estranho. Vamos fazer aqui na calculadora científica aqui. Vamos ver se vai dar. Você pode mandar mensagem para mim, tanto na plataforma como também no WhatsApp, tá bom? Vamos construir aqui No o. dia lá da prática lá, você põe lá com o mexer. Ei, Luiz. Luiz não tá por aí, foi lá beber água. Ah, é. Shift em série aqui, ó. Tem que ir aqui primeiro para eu conseguir colocar uma fração aqui dentro. Eu vou colocar como fração imprópria. Então, é 4 vezes. Ah, eu tava lá no dia, primeiro dia de aula, rapaz. Eu fui lá. Vou pôr aqui dentro do parêntese aqui, ó. 4 vezes. É, Deixa eu ver se tá certo aqui que mesmo. isso, hein? É 1.300. Isso, tá certo aqui, ó. 1.357,17 milímetro quadrado. Tá no numerador, ok. No denominador tá os 40%, né? Que é o 0,4. Multiplicado por π. Agora eu vou pôr
O pi, deixa eu ver onde que... Ah, tá aqui, ó, né? Segunda função, shift. Vou pôr o pi aqui. Você estava lá no bloco 6, lá? Bloco Tudo 4. isso está dentro da raiz quadrada. Ok. Creio eu que vai dar... Ah, agora deu certo. Tá estranho. Eu coloquei a raiz quadrada aqui na equação. Deveria ter dado esse valor aqui, ó. Tá vendo, ó? Agora sim deu certo aqui, ó. Estão vendo que eu tive que construir primeiro aqui. Provavelmente vocês devem estar utilizando essa daqui, né? Uma similar a Cássio, né? Aí tinha que realmente, ó, deu 75,72 aqui, ó, como o 6 é para duas casas depois da vírgula, como é 6, né, maior que 5, então deu 73, aproximando. Ok, né? Beleza, você encontrou esse valor aqui, ó. Esse que é o diâmetro interno, é o cálculo, tá vendo aqui, ó, o cálculo do diâmetro interno calculado, né? Ó a redundância aí. Agora a gente tem o diâmetro interno adotado, né? Para não fritar nossa cabeça aqui, ó, por isso que eu já fiz esse resumo aqui, ó. Qual, né, que dessa tabela aqui, ó, deixa eu até aumentar. Deixa eu pegar da outra folha aqui, ó. E valor dessa tabela aqui, ó, que está mais próximo do que foi calculado, que é o 65,73 milímetros aqui, né? Então, você tem que procurar, ó, nessa coluna aqui, ó, diâmetro interno, já que foi o diâmetro interno calculado, ó, tá vendo? Essa coluna aqui com diâmetro interno, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, é meia polegada, é equivalente ao 15 milímetros. A gente tem 3/4 de polegada equivalente ao do, né, o de diâmetro, o tamanho nominal de 20, né, e o diâmetro interno aqui de 22. Então, qual que está mais próximo de 65, que foi o diâmetro interno calculado? O mais próximo, ó, por isso que quando eu estava usando a mesa digitalizadora aqui, foi mais fácil grifar aqui, ó. É o que é equivalente em polegadas, ó, a 2,5, 1/2 de polegada, né? Que é o equivalente a de 65 milímetros, né? E o diâmetro interno dele, né, o efetivo aqui, né, não o calculado, é de 69,4 milímetros. Então, é isso que você vai colocar lá na sua tabela aqui. Então, você vai extrair daqui essa referência. Então, toda essa linha aqui, ó, na hora que eu fizer o diâmetro interno, você fizer aí o diâmetro interno calculado aqui, você vai procurar o mais próximo, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar para o condutor aqui de 10 milímetros com o número de cabos dentro do eletroduto, a quantidade de um, né? Então, ó, o diâmetro interno calculado, né, usando essa fórmula aqui, ó, raiz quadrada de 4 vezes, né, o diâmetro, esse aqui, ó, que foi calculado antes aqui, ó, dividido pela taxa de ocupação, no caso, essa daqui foi de 53%, né, e vezes o π aí. Você pode colocar o 3,14 e utilizar igual eu utilizei na calculadora aqui, né, o π já, ó, você vem aqui, Shift, aí Shift é a segunda função, ó, tá logo aqui no alto, ó, que o pi aqui desenhado, né? Então, e provavelmente, né, se você for automatizar aqui na planilha do Excel, ou até lá no MATLAB também, né, vai dar a mesma coisa. Então, o relacionado, ó, aqui você já consegue, ó, já preencher a próxima coluna aqui, ó. Relacionado ao o que você encontrou mais próximo de 65 foi o de 69, em polegadas ele é o 2,5 de polegada aqui, ó. Beleza. Agora falta. Então, ó, o que a gente vai encontrar na tabela de referência. O diâmetro interno adotado e a bitola relacionada a ele em polegada na tabela. Lembrando que essa tabela aqui, ó. É a tabela 13 que está aqui no livro didático aqui, ó.
de referência aqui de eletroduto. Ok. Agora vamos para o próximo cálculo. Só achar ele aqui. Que é a seção do eletroduto aqui, ó. Se não me falha a memória, ela tá bem aqui. Preciso achar ela como referência. Ó, aqui tá a tabela 13, ó. Tá na página 98 de 240. Não, aqui é para eletrocalha. Tá vendo? Ó, que retangular aqui. Pode ser a eletrocalha que fica no alto, né? A metálica, né? A perfilada, perfurada, ou então também tem um cálculo para ela subterrânea, né? Geralmente é de concreto armado. Daí, por exemplo, se é condutor elétrico, você ainda vai colocar um envelope por cima. O que que é isso, professor? É uma placa de cimento, né? Com aquela pintura que a gente coloca para balizamento em estacionamento, né, nos pilares, né, no subterrâneo, né, que é o preto e o amarelo. Tá na regra não só da NBR, né, das 5410, se eu não me engano, da 14039 tá também, no critério aí de circuitos de média tensão subterrâneo. Você tem que fazer um envelope, também circuitos, fibra ótica também, você precisa fazer esse envelope aí, até mesmo para proteger a fibra ótica. Agora, a norma eu não me lembro qual que é específico. Deixa eu achar. Então, a fórmula é essa daqui, ó. Então, aqui é para eletrocalha. Ó, seção nominal de cada condutor, achei. Tá na página 93 de 240 aqui, ó. Ó, a célula H4 aqui, ó, foi o diâmetro interno adotado, né? Então, vamos lá, vamos pegar nossa calculadora aqui, ó. Então, deixa eu formatar aqui, deixa eu ver se o pi ele tá do lado de fora. É isso mesmo. E ainda ajudou porque eu utilizei a fração imprópria. Se você utilizar essa fração aqui, caso não seja um número racional, você ainda consegue saber, clicando aqui duas vezes, ó, por exemplo. Vamos ver se aqui deu, provavelmente deu um número irracional, ó. Se eu clicar aqui, ó, coloco Shift e clico novamente aqui na fração imprópria, ó, quer dizer que esse número aqui, realmente, ele está sendo todo um número multiplicado pelo número irracional, né, lá da matemática, ele também vai ser um número irracional. Caso ele não fosse um número irracional, eu conseguiria extrair por fração imprópria, né? Existem alguns cálculos aí, principalmente na área aí de automatização aí de cálculos de elétrica, né? Parte de telecomunicação também, sempre a gente utiliza lá no algoritmo um número que ele não é de ponto flutuante, a não ser que o cálculo de erro ele esteja incluído. Agora, quando esse cálculo de erro não está incluído, a gente não pode utilizar o ponto flutuante, que basicamente é uma amostra, né? Sei lá, 2,26, por exemplo. Daí a gente utiliza uma fração imprópria, porque a fração imprópria eu posso reduzir diminuir o erro, né, praticamente a zero, e eu ter porque esses erros eles podem, dependendo do tipo de sistema, né, por exemplo, imagine um sistema aí de posicionamento aí via satélite e sei lá, um ângulo aí de 1 grau, né, numa distância aí, sei lá, sei lá, 80 quilômetros, né, o arco, né, o arco que ele vai descrever, ele pode, sei lá, tô chutando aqui, viu, dar uns, sei lá, 200 e poucos quilômetros aí. A diferença, né, se eu colocar no ponto flutuante, né, e não
E não colocar ele como uma fração imprópria. Uma fração imprópria garante que eu não propague erro na hora que eu for modelar o sistema, né? Através de um programa ou através de um cálculo, né? Que o programa é o cálculo, né? É automatizado aí, utilizando uma máquina. Então, aqui, ó, vamos modelar aqui primeiro, é o diâmetro interno aqui ao quadrado, ó, o adotado, viu? Então, é 69. É 69, ah, não, é vírgula 4 ao quadrado. Deixa eu já começar a editar aqui. Shift, ó, aí você vem insere, né, tá em cima da tecla do delete, ó, tá vendo que fica um quadradinho aqui, ó. Então, ó, pela fórmula aqui, ó, o quadrado, depois que você eleva o diâmetro interno adotado aqui ao quadrado e divide ele por 4, então deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, deixar ele dentro deixar ele dentro do parêntese, fração imprópria, divisão, poderia ter ó, clicado aqui, ó, aí dividido por 4, aí tudo ao quadrado, agora sim, ó, multiplicado por π. Aí eu vou utilizar o π aqui, o da calculadora, que dá, se não me falha, vai dar umas 13 casas aí depois da vírgula. Deixa eu ver se eu fiz o cálculo certo. É, não, não saiu certo aqui, por algum motivo. Deixa eu ver se eu. É, tudo isso daqui. Ah, não, o quadrado só tá o numerador, ó, o erro aí. É, agora entendi. Eu elevei ao quadrado. Vou até apagar esse quadrado aqui, ó. É só o numerador que tá ao quadrado. Daí, o resultado do numerador, né, que é o diâmetro interno adotado, que a gente achou na tabela, dividido por 4. Aí, esse resultado multiplicado por π. Agora, acredito que vai dar certo. Sim, deu certo, ó. Então, tomar cuidado aqui, ó. Então, ó, a seção do eletroduto, ó, deu 3.782,76 milímetros quadrados aí, né? Agora, pessoal, o último cálculo, isso para o primeiro circuito. Depois vocês vão replicar para o restante dos circuitos, tá bom? Vocês podem até fazer é, essa automatização aqui, né? Então, ó, a taxa de ocupação agora calculada. Essa daqui, ó, é a máxima considerando a tabela, considerando os ditames aqui da tabela da 5410 aqui, ó, para um condutor, né? 53%, dois condutores 31% e mais de três, né? Três ou mais, né? 40%. Então, aqui, pessoal, é a taxa de ocupação calculada. Essa daqui foi a máxima e esses condutores, apesar de serem três condutores aqui, ó, deu uma taxa de ocupação de cerca de 36%. Aí como é que você vai fazer esse cálculo aqui? Esse cálculo eu até encontrei ele aqui no livro, mas já vamos aproveitar que a automatização aqui, ó. Ó, o E4 é o quê? A seção total. Então você vai pegar a seção total do condutor e dividir pela seção, né, do eletroduto que você acabou de calcular aqui com essa fórmula aqui. Então, fazendo a divisão dos dois aqui, ó. Aí é sempre bom, pessoal, eu sei que dá trabalho, mas vocês vão fazendo esses cálculos na mão aqui, que você vai entendendo o processo. Porque, por exemplo, né, vamos supor que você vai trabalhar na empresa de pesquisa energética aqui, ó. Vamos pegar aqui ó, o E4, que é a seção total do condutor aqui que você já calculou, ó, que é 1.357,26
17 milímetros quadrados, né? Dividido pela seção do eletroduto que você acabou de calcular aqui, ó. Vou colocar até infração imprópria aqui, que talvez, né? Se não for um número irracional, eu vou conseguir uma fração que representa ela, que aí faz o erro, né? Não só o erro de cálculo, mas o erro estatístico, ele tender para zero. 3.782, né? Vírgula 76 milímetros quadrados. Então, a taxa de ocupação calculada, né? Eu pego o cálculo da seção total e divido pela seção do eletroduto aqui que você acabou de calcular aqui, ó. Então, deu, ó, aí, tá vendo, ó? 0,35, ó, mais um monte de casos depois da vírgula, e já que ele é dado na forma aí de porcentagem, né? Com duas casas para dar por volta de 30%, né? Que foi pouco mais de 30% aqui, ó. Duas casas depois da vírgula, o arredondamento realmente dá 0,36, né? E por eu ter esse tanto de casa aqui depois da vírgula, provavelmente eu não vou. Deixa eu ver se eu encontro uma fração imprópria aqui. Ó, a máquina tá. Realmente ela não. Ó, realmente é um número irracional, né? Mas enfim, aqui, ó. Deu 0,35, né? Se eu fizer a aproximação para duas casas depois da vírgula, vai para 0,36, ou seja, deu uma taxa de ocupação de 36% aqui, né? Agora, esse outro cálculo aqui, ó, que eu coloquei, ele é só um plus a mais, ele não está no escopo do exercício, né? Deixa eu pegar isso aqui que já está já desenhado, que aí fica melhor. Então, ó, o do exercício é só até aqui, ó. Aí você tem lá na norma aqui, ó, esse teste aqui, ó, para ver se é adequado ou não adequado, né? Com certeza ele é porque, ó, a taxa de ocupação máxima é só você pensar aqui, ó. Aí daí você vai entender esse teste lógico aqui, ó. Taxa de para o circuito 1, a gente viu que pela norma, né, pelos ditames da NBR 5410, é 40%. Só que, fazendo os cálculos aqui, deu uma taxa de ocupação de 36%. Então, ela está o quê? Menor que a taxa de ocupação máxima. E é aí que esse algoritmo de verificação, ele é pautado aqui, ó. Se, aí você coloca tudo dentro aqui do parêntese, ó. Se K, ó, o K4, que é a taxa de ocupação calculada, é menor ou igual a F4, que é a taxa de ocupação máxima, lembrando que é para cada tipo, né, depende da quantidade. Se é mais de três condutores, se é só um ou se é só dois, né? Se ela for menor, e realmente ela é menor, ó, 36% é menor que 40%, então ele vai escrever aqui adequado, e foi isso mesmo que ele fez, né? Se não, ele é inadequado. Então eu tenho que refazer os cálculos ou esse diâmetro aqui de condutor ou bitola, né, que eu escolhi, ele não vai ser adequado para esse eletroduto que eu estou escolhendo aqui, né? Beleza? Então, esse aqui é como se diz, é um plus a mais que vocês podem colocar aí no algoritmo aí da sua tarefa. Lembrando que a tarefa ela está aqui, ó. Aí por isso que eu deixei em preto aqui, ó, tudo que é dado do exercício, né, que é as seções nominais, né, o que você encontra lá no catálogo, né, você encontra aqui, ó, deixa eu pegar o catálogo aqui, um catálogo da Prismia. Basicamente, pessoal, esses catálogos aqui, deixa eu ver se tá planta. Ah, não, ele deve estar na parte externa aqui. Eu tenho um da Prisma aqui, mas nos programas, aqui, ó. Isso daqui é uma edição bem antiga, viu? Provavelmente está na edição maior aí. Nos programas aí, igual eu expliquei, né, que ou uma empresa aí particular vai fazer, ou até mesmo você vai ajudar
pessoal lá do TI, né? Ou até mesmo você vai fazer o algoritmo lá, né? Você vai utilizar uma tabela de referência. Aí o programa ele pergunta, né, que cabo que você vai utilizar, né? Assim como ele pergunta também que disjuntor de baixa tensão, se for um projeto lá de subestação, né? Aí tem aquele de baixa tensão de caixa moldada. Daí ele tem esses dados que a gente está vendo aqui, ó, nesse arquivo aqui em PDF de 16 páginas aqui, ó. Dependendo o programa, pelo menos os que eu já utilizei, né? Eles sempre, de tempo em tempo, eles fazem atualizações. Eles fazem atualizações das normas técnicas de distribuição da concessionária local, a qual você está fazendo o projeto, né? O industrial, né? No caso nosso aqui, né? A pauta da disciplina aqui, né? Que é o industrial. Ele faz também atualização de condutores disponíveis para você utilizar, né? Aí, por exemplo, se você pede para ele utilizar o da Prysmian, né, que é a antiga Pirelli, né? Ele vai fazer a referência não só no projeto, mas nos cálculos das tabelas aqui. Ah, eu quero para esse cálculo aqui o cabo, esse cabo aqui é muito bom, o Afumex, né? O 06 a 1 kV. Sempre o 06 a 1 kV, é, o, eles são de alta qualidade. Syntenax também flex. Então, dependendo do tipo de cabo que você colocar lá, ele vai perguntar, né? Que tipo de disjuntor você precisa, né? Ele pergunta a marca, porque no datasheet, ou seja, no banco de dados dele, ele tem de todas as marcas. Ele tem da WEG, ele tem da Siemens, ele tem da STEC. Então ele ainda vai perguntar para você ainda ser mais específico na hora, né, de elaborar. Na verdade, você clica lá com o botão direito e lança a lista de material para o comprador, né? O pessoal fazer a licitação, fazer a tomada de preços e ir para as compras, né? Então, ele é específico nesse nível. Ele está lá dentro do banco de dados dele, todas as normas técnicas de distribuição das concessionárias atuais, o banco de dados dos condutores, o banco de dados dos disjuntores, o banco de dados, por exemplo, se é um projeto para o CEP, né? Do elo fusível que você vai utilizar lá na chave fusível, o tipo de curva, se é curva K, curva H, né? Se é curva lenta, curva rápida. Tem também para estudo de seletividade também. Eles utilizam. Ele é como se fosse um elo fusível, mas só que ele é um cartucho e ele ajuda na detecção do religador de tensão. A gente pode falar isso numa outra aula. Então, vocês estão vendo que é muita complexidade. Imagina você fazer isso tudo na mão ali, né? Igual fazia antigamente, né? Então, você precisa saber aonde que estão essas normas aí, né? Mesmo no dia a dia, você não vai gravar essa infinidade, dependendo se for um projeto de baixa tensão, se for de média tensão, se for de extra alta tensão, né? A gente tem os métodos geométricos para você escolher o tipo de linha, o tipo de espaçador, né? Se é um circuito único, se é um circuito duplo de uma linha de transmissão, por exemplo. Então, você tem todos esses critérios que eles são encapsulados dentro de programa, colocado numa planilha aí, ou do Excel, ou numa planilha do próprio programa ali, né, do banco de dados ali, né, que basicamente, por exemplo, aqui o Excel, um banco de dados, ele é uma matriz de valores, né, esses valores aqui, não só os valores, os cálculos, né, mas também os valores que está aqui no banco de dados da tabela 11 aqui desse fabricante, ou tabela 10 ou qualquer outra tabela que esteja aqui, né? Eles alimentam os cálculos que são feitos automaticamente aí no programa de projeto. Por exemplo, a concessionária local aqui, né? Eu não sei como é que anda aí a da Energisa aí para vocês, mas a Equatorial, ela tem, né, um programa próprio, né, que aí toda vez que um eletrotécnico, um engenheiro eletricista, um tecnólogo, ele se forma, ele faz esse cadastro aqui na concessionária, e daí ele tem acesso a esses programas que são gratuitos, principalmente o programa para você elaborar projetos do sistema elétrico de potência, né, você dimensionar os transformadores que vão ficar lá na rede, né, rede aérea urbana, rede aérea rural, para alimentar os consumidores, né, primariamente
né, da baixa tensão, e se for um industrial, né, você poder dimensionar aquele transformador específico dentro da demanda do cliente, né, do projeto industrial, para você poder implementar, né, um transformador de 300 kVA, sei lá, um de 500, um de 225, ou até vários desses, ou numa subestação ao tempo, ou numa subestação abrigada aí, dentro do que tange aí o projeto elétrico industrial, tá, pessoal? Então é isso. A folha, não esquecendo, a folha de tarefa é essa daqui, ó, pessoal. Então vocês vão fazer os cálculos aí, preencher essas outras partes aqui, baseando na tabela. Aí já vou pedir para o Fabrício fazer aquela pastinha onde eu vou fazer um resumo da onde que vocês encontram essas tabelas, né, as referências para vocês poderem, né, lembrando, né, o que eu disse aqui no início da aula, vocês não vão utilizar esses cálculos aqui no dia a dia. Esses cálculos aqui são feitos automaticamente. Ainda mais se você for um chefe de equipe, nem no programa de projeto você vai mexer. Às vezes você vai dar treinamento para o pessoal na parte ali de elétrica, né? Já que você é um eletrotécnico, é uma orientação. Vamos supor que você também é técnico de segurança do trabalho. Você vai dar uma orientação ali, um treinamento, né? Relativo, né? Vamos supor que você tem uma equipe que vai fazer poda de árvore, então você vai dar um treinamento relativo lá a NR12, né? Máquinas e equipamentos, mais específico aí, o anexo 12 da NR12 aí. Então, dependendo aí, você vai só coordenar equipes, mas aí você tem que ter tempo, né, de serviço, né, experiência ali, né, dependendo dos ditames aí da concessionária local, né, como se diz, esse tempo de serviço quer dizer que você trabalhou bastante tempo elaborando projetos, gerenciando equipes, né, de projetistas, né, equipes de executores também, né. Tem pessoa, tem profissional aí que é especializado só em equipe, direcionar a equipe que vai executar o projeto que foi feito, né, para fazer a execução na planta, né, ou seja, numa planta industrial ou até numa planta aí do sistema elétrico de potência. Então é isso, pessoal. Vou abrir aqui para alguma pergunta aí. Eu só abri o áudio aqui. Ok, tá aberto aí. Alguém tem alguma pergunta aí relacionada? Teve um aluno que pediu para fazer a correção, né? Eu já fiz mais cedo. Agora só não me lembro o nome aí. Se eu não me engano, acho que era de Ji-Paraná, se não me engano. Já fiz as correções, né? Hoje teve correção de todas as unidades, né? Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes. O pessoal já está enviando, né? As tarefas aí de projeto. Alguém tem alguma pergunta aí? Fábio, Maricleuson. Se eu não me engano, acho que eu corrigi tarefa sua hoje, Maricleuson. Não me falha a memória. Beleza? Nenhuma pergunta, pessoal? Então, já vou fechar aqui, no máximo até amanhã vai estar disponível, né, essa aula de hoje aí, né, com a explicação aí da última atividade, né, atividade 5. E aí, lembrando, né, que quem não estava aqui bem no início da aula, né, lembrando que eu já vou pedir para o Fabrício deixar disponível a aula do dia 15, né, que eu e ele, a gente já vai estar de férias, né, do dia 15, do dia 22, do 7 e do dia 29 do 7 já vão estar gravadas para vocês. E depois desse dia aqui, né, que eu não me falha a memória, acho que dia 31 eu já estou aqui, que aí eu vou ver as correções, né, do quem está enviando aí, das UCs anteriores que está devendo, né, ou dessa UC aqui. Daí já no dia 5 do 8 que vai ser a penúltima aula, eu vou estar ao vivo aqui com vocês, tá bom? Então, esses 3 dias, ó, dia 15 do 7, 22 do 7 e 29 do 7, a aula já vai estar gravada disponível para vocês, tá? Vocês não precisam entrar no link da live, tá? Vão enviando, assim que eu chegar aqui, eu já faço a correção
de quem enviou aqui. Vocês não vão ficar, mesmo porque essa é a última UC aqui do módulo 2, né? E vocês já vão entrar na reta final aí, que é o módulo específico 3, a parte de sistema elétrico de potência, tá? Então fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima aula aí que já vai estar gravada.